Oi, gente. Não sei nem o que falar direito nesse vídeo, né? Mas estou dando início a mais um vídeo aqui. E não tem muito bem o que falar, mas é como vocês viram aí, né, no título do vídeo. Tô na minha quinta gestação. Não era o que eu esperava, né? Eu demorei a vir falar aqui pra vocês, né? O que eu falei pra vocês, que depois eu vim falar o real motivo de ter sumido. Esse foi o motivo, assim, de força maior, foi esse. Eu demorei porque eu fui ajudar minha esposa a resolver uns problemas aqui em casa, porque a gente tá tendo muito problema com infiltração, com umidade. Estamos em busca de tentar resolver isso aí. E fora o serviço lá do quintal, que também eu fui ajudar ele, né? Graças a Deus. Assim, terminamos de cobrir, mas teve um pequeno probleminha para que a gente tem que ver o que vai fazer, porque não foi ele, né, que fez tudo ali. O rapaz tinha vindo ajudar ele a levantar o muro, né? E é isso, gente. Então, por esse motivo, eu demorei a vir falar aqui com vocês, fora o receio, né? Não é fácil a gente vir aqui e a gente às vezes espera encontrar algum apoio, alguém falar alguma coisa que vocês, primeiramente Deus, depois eu e ele, né, que a gente tá sabendo, e fora eu e ele e vocês agora. Porque ninguém da minha família tá sabendo, ninguém da família dele tá sabendo, nem as meninas estão sabendo, a gente decidiu manter assim. Eu sei que isso é uma coisa que não se esconde, né? Mas não quero falar por ninguém por enquanto, porque eu sei que vai vir bastante críticas, mesmo sendo eu e ele, né, que cria nossas filhas. As coisas não são fáceis, não vou mentir, né? A gente já teve de precisar de ajuda. Como eu sempre falo aqui pra vocês, a vida é feita de altos e baixos. Ora a gente tá ali financeiramente bem, ora a gente pode não estar. Quantas vezes a pessoa às vezes estava bem sucedida e de uma hora para outra perdeu tudo. Mas, infelizmente, tem pessoas que acham que isso nunca vai acontecer com elas, né? Nunca pode chegar a acontecer com elas. Então, por isso que são, assim, amargas, venenosas, tem essa língua de chicote, acho que pode sair falando de todo mundo, ofendendo todo mundo, como certos comentários que eu vi ontem num vídeo, né, falando de uma mãe. A pessoa chegou e chamou a mãe de praga, dizendo que não sabia por que uma praga dessa botava filho no mundo. Vai saber como é que essa pessoa estava antes do filho dela nascer, né? E aí outra coisa que eu tinha esquecido também, que eu comentei com a moça da parada que tem uma bebê, né? E aí é que ela falou assim, você não pode não entender agora. Porque, como eu falei, não é algo que eu esperava, não é algo que eu queria. Eu me desesperei muito na hora. E ela disse, mas tudo tem um propósito, né? Não sei qual é, ainda não entrou na minha cabeça, porque eu já passei por muita humilhação, muita coisa e muita dificuldade de começar a passar necessidade. E eu não tenho muito medo de passar por isso de novo, porque às vezes as pessoas ajudam, mas lhe chicoteando, sabe? Lhe machucando, lhe magoando, falando as coisas, fazendo você se sentir pior que qualquer coisa. Mas ela chegou e disse que, para comentar aqui com vocês, né, a respeito do que ela falou, né? Que tinha moça lá na rua, que era uma pessoa, acho que parece que trabalhava com essas coisas assim. Acho que pelo fato de eu estar falando, vocês entendem, né? Eu não vou estar expondo aqui. E aí ela também não queria, tentou várias coisas, né? E aí acabou que a criança nasceu com problema. E como ela falou assim, hoje ela é totalmente ali, é uma coisa integral, cuidando da filha dela, né? Dando todo suporte. E viu que foi necessário isso tudo acontecer para ela sair da vida que ela estava. Então ela disse que isso foi um propósito, né, na vida dessa pessoa. Então assim, ela fala que tudo tem um propósito. Mas, como eu falei, eu ainda não sei qual, não consigo ver isso assim, no momento, quando eu descobri, só o que eu vi foi, eu falo rindo assim, né, gente, pra não
não ficar o clima tão pesado pra mim mesma. Mas foi de tristeza, de desespero. Eu não tenho a folhinha, o testezinho pra mostrar pra vocês. Eu fiz teste de farmácia, porque eu joguei fora. Não ia mudar em nada, mas foi o desespero, assim, porque, como eu falei, não era algo que eu esperava. Eu chorei muito, eu tenho ansiedade, né? Acabei passando mal, faltando ar, quase que eu desmaiava. E aí, meu esposo foi ter aqui da minha frente e eu pedi pra jogar fora, ele jogou fora, né? Pra me acalmar mais. Ele, né, também não era uma coisa que ele também queria, mas ele me abraçou e como muitas pessoas já falou pra mim, né? Antes, não agora, quando eu tava grávida da Emily. Ela chegou e falou, a minha vizinha tinha chegado e falava assim pra mim, é do seu esposo, não é de outra pessoa, vocês dois são casados, ele, graças a Deus, ele cuida, tenta cuidar bem de você e das meninas, né? A gente sempre faz as coisas na medida do possível. Então, é a mesma coisa agora, né? Ele falou pra mim, a gente, mesmo sem a gente esperar, sem a gente querer, mas ele disse, vai estar aqui e a gente vai cuidar, né? Não tem, não tem culpa, não pediu pra vir, não tem nada, só o que resta é cuidar e fazer o melhor. E é isso. Então, eu sei que acabou acontecendo, como eu falei assim, questão de irresponsabilidade nossa por o que eu falei a ele, assim, né, que a gente acabou discutindo, que ele, assim, que eu queria que ele já tivesse ido atrás, né, só que eu entendo também o lado dele, né, na hora a gente fala as coisas de cabeça quente, depois eu parei pra analisar, assim, também que a gente não tinha casa própria, não tem endereço fixo, às vezes a gente sempre acabava mudando, e para conseguir as coisas sempre foi bem complicado. Quem depende do SUS, das coisas, quem consegue ir rápido é porque sempre tem ali alguém, né, para ajudar, já conhecido lá de dentro, a gente não tem. E aí eu disse, então vamos esperar a gente para lá, que a gente vai estar na nossa casa própria, é mais fácil. E a gente vai estar no nosso endereço e a gente vai atrás, né? Questão até de poder conseguir como político, porque quando é tempo de votação, né? A pessoa consegue tudo praticamente. Então, eu ainda falei com a pessoa, né? Que foi a pessoa que ia me ajudar a colocar o DIU, mas até agora nada. Desde que a gente tá morando aqui, vai fazer 6 anos e até agora nada. Mas em questão da irresponsabilidade, foi que eu falei dele ter mais atitude, dele ir atrás dessas coisas, né? E não tá esperando, a gente tem que insistir. As coisas só vêm se a gente for atrás. É difícil, mas não é possível que uma hora ele não conseguisse, né? E agora eu disse a ele, e agora tá aqui, né? Como ele falou, o que resta é cuidar. Sobre o DIU, né, que eu falei, eu não consegui colocar quando eu... porque eu estava com lesões de alto grau, eu estava com início de câncer, né, estava com NIC3. E aí, antes de eu descobrir, né, que eu ia colocar o DIU, a moça pediu para me levar o preventivo, as coisas. Eu tinha até esquecido, voltei lá, levei, e aí como ela viu que estava dessa forma, ela também foi lá, me examinou e disse que infelizmente não poderia colocar o DIU, porque poderia acontecer alguma coisa até pior. Como o DIU tem questão de hormônios, poderia acabar atrapalhando alguma coisa ou acontecer alguma coisa. E eu também tenho questão dos, eu não sei se pode falar, né, do sangramento que eu tinha, às vezes, não era uma coisa frequente, mas quase sempre acontecia. Fora as dores que eu também já sentia, então poderia piorar. Porque tem gente que quando coloca sente bastante desconforto. Aí, eu, né, não coloquei, ela me encaminhou para a médica, fez a colposcopia. Não, colposcopia não, gente, a biópsia. Fiz a biópsia, ela falou que por enquanto também não era bom eu tomar nenhum medicamento, questão de anticoncepcional, essas coisas, que eu esperasse, né, me encaminhou para a liga, que eu esperasse ver o que ia acontecer, questão de cirurgia, né, eles resolver tudo lá. E assim eu fiz, né, estava esperando para quando o médico me desse alta, que graças a Deus ele me deu,
eu poder chegar e me consultar com a ginecologista, para mim chegar e começar a tomar anticoncepcional, as coisas direitinho, né? Porque até então eu tava só usando o preservativo. E eu tô falando certas coisas aqui, não sei nem se pode estar falando. E aí, só que aí quando eu fui, né, na minha última consulta do retorno, eu já tinha descoberto, né, falei que eu também tava tendo sangramento, que eu passei 2 semanas, né, sangrando, e aí eu falei que eu tinha feito um teste, né, de farmácia e tinha dado positivo, e por eu estar dessa forma ele falou que era melhor fazer uma outra. Ele deu o papel pra mim fazer a outra, e assim eu fiz, né. E aí foi quando eu já descobri que eu já tava com 3 meses já. E assim eu fiquei impressionada porque em janeiro, toda vez que eu estou no meu período menstrual, eu não. Toda vez que eu tô gestante, eu não menstruo. Então, eu mesmo em janeiro, né, ele falou que aconteceu isso, eu tava menstruada. E como eu falei para o médico que fez a outra, minha menstruação tava bastante desregular. Então ele disse que deve ter sido por isso que deve ter acontecido. Quando não tem aquela data certa, né, aquela coisa assim pra gente manter ali direitinho, acaba desregulando e acontece isso mais fácil. E eu também era outra coisa que eu também não sabia, a gente vai descobrindo as coisas com o tempo. Gente, até quando eu descobri que eu tava com o NIC 3, eu nem sabia que isso existia. Eu só ouvia falar, assim. Eu nunca nem parei pra prestar atenção nessas coisas. Então, às vezes, a gente só tem que sofrer um choque de realidade, né? Acontecer com a gente pra gente prestar atenção em certas coisas. Mas é isso. Também, quando eu fui fazer a cirurgia, minha mãe, né? Eu pedi pro médico também tirar tudo, porque eu também tinha muito medo, né? Falei a ele, eu chorei até na hora, assim, que eu tinha muito medo de engravidar novamente. Eu fiquei traumatizada. Não que tenha sido, assim, um parto ruim, mas eu sofri muito. E eu falei a ele que não queria mais, porque eu sei as coisas que eu já passei, né? As dificuldades. Criar um filho não é fácil. Então, como eu sou uma pessoa muito fértil, eu pedi a ele que fizesse isso, né? Até por a questão de estar ajudando a mim mesma. Mas ele disse que não era possível, porque poderia atrapalhar minha saúde, meus hormônios, um bocado de coisa. E acabou ficando por isso mesmo. Eu fiz só a cirurgia que precisava ser feita. E aí também acabou também uma coisa que poderia ter me ajudado, acabou sendo também um dos motivos para acontecer isso. E os remédios, é o que eu falei a vocês, eu não podia, né? E acabou que quando eu voltei para consulta, já esperando que eu pudesse ir para uma ginecologista, não pude ir mais porque eu já estava assim. E na outra, o médico falou que estava tudo bem, né? Estava tudo normal. E que, assim, o único problema é que eu tava com o útero muito pequeno, porque perguntou, né, da cirurgia, eu falei que tinha feito, ele disse que era, assim, que não, que era pra ser pelo menos, no máximo, o tamanho 2,5, 2 e alguma coisa, ele falou, só que o meu só tá com 2 centímetros, acho que é assim que fala. Então eu vou até pegar o papel aqui pra mostrar a vocês. E aí, corri o risco de acontecer alguma coisa, eu precisar de fazer uma seclagem. Eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Mas, eu acho assim, né, se Deus permitiu, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Quando eu penso assim, só a questão de quando eu for, ninguém tem nada a ver com isso, né, mas eu penso assim, na questão de quando minha família souber, porque a gente acaba, querendo ou não, recebendo muitas críticas. E, pra que você vai falar então pra eles? Uma hora ou outra, é como eu falei, eu não vou falar agora, mas uma hora ou outra, né, minha mãe pode vir aqui me visitar, como ela de vir, e vai acabar vindo. Eu não vou proibir de minha mãe vir aqui, mas é o que eu tava conversando com meu esposo, se forem pra vir aqui, pra chegar e alguém vir falar alguma coisa, eu estou na minha casa, tô no meu direito, e eu não quero saber quem é, eu só não quero escutar críticas, não quero escutar coisas ofensivas, não quero escutar as coisas que eu já escutei várias outras vezes, né? E eu vou só pedir pra que, se for pra ser assim, é melhor não vir, entendeu? Como eu falei, nesse momento a pessoa tá precisando de apoio.
Não é de ninguém lhe criticando, deixando mais mal do que você já tá. Então é isso, gente. Eu espero ter conseguido ser clara. Eu, como eu falei aqui, né, eu sou uma pessoa confusa, às vezes eu acabo, né, mas eu acho que eu consegui explicar a questão dos remédios, né, da cirurgia. Eu tenho sentido bastante desconforto, né, agora. Tenho acontecido algumas coisas. E depois eu venho aqui explicando pra vocês. Esse é como eu falei, o motivo, né, por eu não ter gravado mais vídeo, porque também eu não tava conseguindo fazer nada aqui em casa. Tanto que minha casa meio que tá num ambiente assim meio que abandonado, sabe? Porque eu tá assim bem mal. Depois eu posso vir aqui fazer um vídeo, né, explicando assim pra vocês como é que tava sendo, né, o que é que eu tava sentindo, os sintomas e tudo mais. E aí eu não tava conseguindo fazer nada. E eu acabei que ficando até mais preguiçosa, assim. Questão de conseguir fazer alguma coisa, tá bem diferente, como eu falei, a questão de eu ter menstruado, né? Sendo que quando eu tô assim, eu não menstruo. E é isso, gente. Eu vou pegar aqui o papel pra mostrar pra vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui. E aí eu faço um vídeo explicando essas dúvidas. Como eu falei, eu faço um vídeo falando da questão dos sintomas, as coisas que eu tava sentindo. Tentar fazer um vídeo também que nem fique muito grande, nem fique muito pequeno. Mas é isso, eu já falei bastante. É esperar agora pra ver o que é que vai ser, o que vai acontecer. Tô com medo. Eu mesmo assim procurar essas coisas, aparece pra mim a pessoa grávida perto de ter e eu me arrepio todinha, de tanto medo que eu tenho. Mas é isso, né? Eu tenho vacinada, sou mulher, e eu tenho que tentar me controlar, mas é bem difícil, porque eu vejo a situação que as pessoas passam. Um parto não é fácil, seja lá ele qual for. E eu só em pensar nisso, ela fica assim, porque, como eu falei, eu fiquei traumatizada com isso. Deixa eu pegar aqui o papel pra mostrar pra vocês. Pra encerrar aqui, ó, eu fiz nessa clínica. Eu não fiz exame de sangue, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa muito feita e já tinha dado positivo no teste de farmácia. Mas depois, se vocês quiserem qualquer coisa assim que der, é 10 reais, 8 reais, mas já é alguma coisa, né? Mas eu posso dar um jeitinho de comprar outro e fazer aqui pra mostrar pra vocês. E aqui a questão do útero. Ó, 2 centímetros. Acho que dá pra vocês verem, ó. Falando aqui de 2 centímetros. Cirurgia, colo do útero aqui em cima. Essa parte aqui, ó, 2. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Aí, gestação tópica e única. E da gestacional, quando eu fiz, né? Isso aqui foi dia 26 do mês 3. Tava com 11 semanas e 1 dia. E aqui, ó. Eu vou virar a câmera e mostrar aqui pra vocês, tá certo? Ó, gente, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cobrir aqui a parte do meu CPF pra poder mostrar pra vocês. Aqui. Ó, tem meu nome, ó, Thalita. A data que eu fiz. Tá vendo? E tá aqui. Ó. É isso, gente. Eu mostrei pra vocês, né, a outra. Fiz nessa clínica, né, que eu mostrei. Eu vou fazer outra agora, porque eu tava sentindo algumas coisas. Fui até o hospital, o médico passou a outra pra me fazer. Marquei pra mim na clínica, só que infelizmente não deu tempo de ir, não consegui sair daqui no horário, porque as meninas estudam à tarde. O horário que eu tenho pra mim também é depois que elas vão pra escola. Só que aí, às vezes, quem é mãe sabe, né, que às vezes a criança dá aquela amassada pra ir pra escola, né, acaba aqui atrapalhando, às vezes até a gente resolver alguma coisa. E aí, eu com medo de chegar na clínica e o médico não tá mais lá, porque essa clínica, né, que eu iria agora, a moça falou pra mim
que, pra mim não, pro meu esposo, que se não tiver mais ninguém lá pra ele atender, ele vai embora. Então, correr o risco de eu chegar lá e o médico não tá mais lá. E eu tava com dinheiro contado. Então, pra não me arriscar e pelo horário, né, eu preferi não ir mais. Mas é isso, gente. Quando eu fizer a outra que o médico pediu, né, eu vou trago também novidades aqui pra vocês. Vamos ver o que é que vocês vão pedir aqui pra me responder, qual a dúvida que vocês vão ter. Faz um vídeo falando sobre assim, assim, assado. É isso. Então, fica aí a explicação, né, porque eu sumi. Então é isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.